A multiplicação do pecado, de Caim a Noé. O exílio de Caim construindo longe de Deus. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Gênesis 4:16. Esta frase simples carrega peso existencial profundo. Caim literalmente sai da presença de Deus. Nod significa errante ou vagueando, o lugar sem lugar, a terra do exílio perpétuo. Ele vai para o oriente do Éden, afastando-se ainda mais do jardim perdido, do paraíso que seus pais conheceram. Mas Caim não desaparece na obscuridade. Pelo contrário, ele constrói. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Gênesis 4:17. Aqui surge uma das perguntas mais frequentes sobre Gênesis. De onde veio a esposa de Caim? A resposta mais provável é que ela era sua irmã ou sobrinha. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis 5:4. E nos primeiros dias da humanidade, antes das leis contra incesto dadas a Moisés, casamentos entre parentes próximos eram necessários para povoar a terra. Caim edifica uma cidade, a primeira mencionada na Bíblia. Este ato é significativo. Ele está estabelecendo segurança, comunidade, civilização longe de Deus. É uma declaração de independência, uma tentativa de criar significado e proteção através do esforço humano. A cidade representa a capacidade humana de criar, organizar e prosperar, mas também nossa tendência de buscar essas coisas separados de Deus. A linhagem de Caim, progresso e pecado. A genealogia de Caim revela um padrão fascinante. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Gênesis 4:18. Gerações passam, a humanidade se multiplica, a civilização avança, e então chegamos a Lameque, e algo perturbador emerge. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. Gênesis 4:19. Lameque é o primeiro polígamo registrado na Bíblia, distorcendo o design divino de uma carne estabelecido no jardim. Mas há mais. Seus filhos tornam-se pioneiros da civilização. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Gênesis 4:20 e 21. Aqui vemos o desenvolvimento da agricultura pastoril e da música, artes e cultura, emergindo da descendência de Caim. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Gênesis 4:22. A metalurgia surge, a tecnologia avança. A humanidade está progredindo, criando, inovando, mas tudo isso acontece na linhagem do primeiro assassino, na linha daqueles que saíram da presença de Deus. E então Lameque pronuncia o que é essencialmente o primeiro poema violento da história. Ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Gênesis 4:23, 24. Isto é um canto de vingança excessiva, de violência desproporcional. Se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque se vangloria de vingança 77 vezes maior. O pecado não apenas persiste, ele se multiplica, se intensifica, se orgulha de si mesmo. 7. Uma nova esperança. Mas Deus não abandona sua criação. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. Sete, cujo nome significa colocado ou nomeado, representa um novo começo, uma substituição para Abel, uma linha através da qual a promessa de redenção continuaria. E há algo extraordinário sobre a linha de Sete. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26.
Enquanto a linha de Caim se afasta cada vez mais de Deus, a linha de Sete volta-se para ele. Eles invocam o nome do Senhor, adoração pública, reconhecimento da soberania divina, busca intencional de relacionamento com o Criador. A genealogia de Sete, registrada em Gênesis 5, contrasta fortemente com a de Caim. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Gênesis 5:1. O texto nos relembra da dignidade original da humanidade, da imagem divina que carregamos mesmo após a queda. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Na genealogia de Sete, encontramos figuras notáveis, mas nenhuma tão intrigante quanto Enoque. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Em uma lista onde cada entrada termina com "e morreu", Enoque é a exceção radiante. Ele não morreu, ele foi transladado. O texto diz que Enoque andou com Deus, uma frase repetida 2 vezes, Gênesis 5:22-24, enfatizando a intimidade extraordinária deste relacionamento. Por 300 anos, Enoque viveu em comunhão tão próxima com Deus que a distinção entre este mundo e o próximo eventualmente desapareceu, e Deus simplesmente o levou para casa sem passar pela morte. Enoque serve como testemunho de que, mesmo num mundo corrompido pelo pecado, comunhão com Deus ainda é possível. Mesmo quando a humanidade como um todo está se afastando do Criador, indivíduos podem escolher caminhar com Ele. Enoque é um prenúncio da redenção que virá, uma prova de que a morte não precisa ter a última palavra. A corrupção universal, quando o mal prevalece. Mas Enoque é a exceção, não a regra. Conforme as gerações passam, a corrupção se aprofunda. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:1-2. Este texto tem gerado debates intensos. Quem são os filhos de Deus? Alguns interpretam como anjos caídos, outros como a linha piedosa de Sete, misturando-se com a linha ímpia de Caim. Independentemente da interpretação específica, o ponto é claro: limites divinos estão sendo transgredidos. A distinção entre o sagrado e o profano está desaparecendo. A humanidade está caindo em corrupção cada vez mais profunda. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Deus estabelece um limite. Sua paciência não é infinita. Haverá um ponto de não retorno. A sentença está pronunciada. Embora a execução seja adiada, 120 anos de graça, tempo para arrependimento que não virá. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. A palavra hebraica para gigantes é Nefilim, que pode significar caídos ou aqueles que fazem cair. Eram guerreiros poderosos, homens de renome, celebridades de sua época. Mas sua fama estava divorciada da justiça. Sua força não estava a serviço de Deus. O veredicto divino: arrependimento no céu. E então vem uma das declarações mais perturbadoras da Bíblia: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Esta é uma avaliação divina da condição humana. Não apenas ações más, mas imaginações más. Não apenas ocasionalmente, mas continuamente. Não apenas alguns, mas toda a humanidade. O pecado que começou com uma fruta proibida agora permeia tudo. A violência de Caim se multiplicou em Lameque e além. A separação de Deus se tornou universal. A imagem divina na humanidade está tão distorcida que quase não é reconhecível. O experimento humano parece ter falhado completamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra
e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Este versículo tem causado desconforto teológico por séculos. Como pode Deus, que é onisciente, se arrepender? A palavra hebraica nasham não significa mudança de opinião devido a erro de julgamento, mas profunda dor emocional, lamento, tristeza. É linguagem antropomórfica, atribuindo emoções humanas a Deus para nos ajudar a entender sua resposta ao pecado. Deus não está surpreso pela queda humana, mas isso não significa que ele seja indiferente a ela. Seu coração se entristece. Ele sente a tragédia do que sua criação se tornou. O Criador que fez tudo muito bom, agora vê tudo corrompido e seu coração se parte. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. A decisão é tomada. O julgamento está determinado. A criação que começou com tanta promessa será desfeita. A palavra destruir aqui é machá em hebraico. Apagar, eliminar completamente, como se limpa uma lousa. Mas então, como um raio de luz perfurando nuvens tempestuosas, vem uma frase que muda tudo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Continua na parte 5. Noé e o dilúvio. Julgamento e salvação.